Viver com propósito, o podcast. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast De Propósito. Eu sou Rafael Nassif e hoje nós vamos ter uma conversa aqui, eu acho que vai ser muito interessante, muito tecnológica e certamente que vai desafiar os meus níveis de inteligência aqui, certamente. Mas hoje estamos aqui com o Renato Barbosa. Seja bem-vindo, meu querido. Fala, Rafa. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Espero poder agregar de alguma forma aí com Cara, o olha a pessoal e voz do contigo. cara, velho. Pô, o cara tem uma voz assim, pô, que já bota medo, velho. Porra. Mas antes de começar, meus queridos, olha, lembre-se aí de, primeiro, se inscrever aqui no canal. Se está vendo aqui pelo YouTube, se inscreve, deixa seu comentário. Se você está ouvindo isso aqui, esse podcast aqui pelo Spotify ou outras aí, cara, me lembra de seguir aqui também no Spotify, por favor. O Spotify é que as pessoas não seguem muito, né? Mas dá para seguir, então me segue lá para eu ganhar mais um bocado de seguidor. E me dá 5 estrelinhas aí no Spotify, aí para o Spotify julgar. O Spotify joga o podcast aí pros outros também, né? Quanto mais 5 estrelinhas, melhor, né? Eu acho Ajuda nós, né? ajuda, né, velho? Pois é, meu querido. E é isso. Ô, Renato, cara, obrigado por ter vindo aí. Você é um cara especialista aí em inteligência artificial. Ah, mas eu começo aqui, vai ser até curioso, porque eu começo aqui meu podcast com uma pergunta para todo mundo, é igual. E você, por eu ver, assim, mas você vai ter uma resposta. Vamos ver qual vai ser essa resposta. Eu começo o podcast de propósito fazendo a pergunta, cara: qual é o seu propósito hoje? O que faz seu coração bater mais forte, seus olhos brilharem? O que tá te movendo hoje em dia na sua vida, assim, cara? Olha que interessante, Rafa. Você falou na abertura que a gente vai ter um papo tecnológico, né? E aí você pergunta sobre o propósito. O meu propósito hoje é fazer com que as pessoas sejam mais felizes. Olha que top, hein? Em um momento da minha vida eu entendi e percebi e constatei através de dados, como um homem racional e da área de tecnologia, que 80% das pessoas não são felizes no trabalho, no mundo. É uma pesquisa pública de um dos maiores entendedores, né, o Instituto Gallup, é um instituto maior, de mais conhecimento sobre pessoas. Eles fizeram uma pesquisa que 80% das pessoas não são felizes. 60% são infelizes, 20% em média são miseráveis no trabalho. Nossa. Então a gente, com 17 anos, a gente tem que tomar a decisão do que a gente vai ser quando crescer. A gente não consegue nem lidar com as nossas espinhas, quanto mais fazer uma decisão boa na vida, né? Cara, agora. E Vai lá, só para termina concluir o raciocínio, propósito. é claro. E aí, quando eu descobri isso, eu coloquei um propósito na minha vida que era mudar esse número. Então, top, hein? hoje o meu propósito é utilizar tecnologia Uhum. e inúmeras coisas que eu vivi na minha vida, que sempre foi o meu background de tecnologia, com a coisa que eu mais me apaixonei na vida, que é a psicologia e o lado humano. Eu conhecia sobre o cérebro artificial. Que top, velho. Quando eu conheci sobre o cérebro humano, eu falei, cara, eu preciso juntar isso. E o meu propósito hoje, como startup e empreendedor, é colocar a pessoa certa no lugar certo, porque eu acredito que todo mundo tem um talento único. E se você der o palco certo para a pessoa vai brilhar. Cara, Então, isso é maravilhoso, velho. Nós vamos aprofundar nesse assunto, porque esse assunto velho, vou te falar, quase que é a salvação do mundo. Não, mas porque, velho, brother, a galera tá. Eu já pensei isso demais, assim, que, sei lá, eu acredito que cada um tem um lugar no mundo. O problema é que as pessoas estão fora desse lugar, né, cara? Estão fora desse lugar. E aí atrapalha tudo, né? Atrapalha. O mais engraçado, né, e que é o que eu falo com todo mundo, e que de certa forma a gente entende que é uma verdade por experiência prática, a gente começa um caminho e depois a gente muda de carreira, né? Se você olhar, talvez 10 pessoas que você conhece, 8 já fizeram isso. Começaram em uma coisa e mudaram de carreira. Certeza. Porque a sua essência sempre emerge. Esse é o lado da psicologia que, no fundo, eu faço psicanálise há mais de 7, 8 anos. E quando eu entendi que, na verdade, por mais que você faça escolhas, a vida naturalmente vai te jogar para você ser você. Ou você vai sofrer, ou você vai optar ser você. E, de certa forma, a gente pode utilizar a tecnologia para evitar com que isso passe, com que a pessoa passe por isso. Né? Então, acredito que, sem dúvida alguma, dá para a gente explorar o melhor de cada um
E a empresa nasceu, na verdade, né? O produto que eu criei nasceu, Cara, mas peraí, antes nasceu, de na você falar da verdade. sua empresa, Diga aí. que esse que é o ponto que eu quero, né, que nós vamos tratar aqui mais, assim, eu quero entender mesmo essa junção da inteligência artificial com a parte da psicologia e como que isso pode tocar. Mas explica aqui um pouquinho, porque eu sei que você, assim como o nosso querido último convidado aqui, o Zapata também foi da Amazon, você também trabalha na Amazon, dá um pouquinho do seu background aí, da sua, cara, da sua expertise, da onde que veio isso aí do Renato? Boa. Bom, eu vou tentar de uma forma resumida contar um pouco das coisas que eu já fiz, né? Eu começo muito jovem, com 13, 14 anos, Você é começando a muito jovem, olho trabalhar pra na você, velho. Você não tem nem 30 anos, parece. Quantos anos você tem, velho? 35. Pô, você é 35. jovem, velho. Quando é que você faz aniversário? 30 de setembro. 30 de Já setembro. foi esse ano, Olha, já. data boa, 35. É Beleza, isso aí. então vai lá. Cara, eu começo muito jovem, com 13 anos, eu volto de uma viagem com os meus pais do Espírito Santo para São Paulo, lá no Brasil, e viagem de praia e tal, foi sensacional. E aí eu assisto um filme do Adam Sandler, sabe aquele filme que dá tudo certo? Tá incrível, Já vi assim, vários filmes do dá Adam tudo Sandler, certo. mas qual esse aí? Aqueles que saem de férias no Caribe, é uma diversão, aqueles filmes de comédia, etc e tal. E aí, com 13 anos, eu olho pro meu pai um dia, esse dia é muito emblemático, eu olho pro meu pai e falo assim, pai, eu já sei o que eu quero ser quando crescer, né? Sério? E aí ele fala assim, o quê? Eu falo, eu quero ser gerente de hotel no Caribe. Oh. Pô, bom, boa profissão, bacana. Eu olhava aquele gerente de hotel sorrindo, animando todo mundo e tudo mais, eu falava, cara, é isso que eu gosto de fazer. Com 14 anos, o meu pai, ele tinha uma empresa de microinformática e ele falou, Renato, você precisa começar a trabalhar. E aí eu comecei a separar parafuso, cara. Tinha parafusos diferentes lá na empresa de informática, comecei a separar parafuso, comecei a aprender a formatar a máquina, etc e tal. E aí começa a minha vida de empreendedor, né? Por um certo tempo, meu pai se afasta um pouco da liderança da empresa, eu começo a tocar com o meu irmão, e aí eu empreendo por 13 anos. Né? Em 2008, eu comecei a vender nuvem no Brasil. Olha. Em 2008, você falava de nuvem, as pessoas riam. Né? Cara, o pessoal não devia nem entender o conceito. Eu ia para os clientes, falava, o mundo vai ser na nuvem. Né? O pessoal fala, pô, tem um monte de máquina aqui do meu lado, a luzinha pisca, eu preciso ver esse negócio funcionando aqui, né? Tá maluco? O futuro vai ser na nuvem. Tinha até um meme da Dilma naquela época. Não, isso que eu ia falar, a Dilma cara, falando. O e-mail tá na nuvem, né? Eu quero ver provar que nuvem. Que nuvem? Né? Onde que nuvem é essa? Eu tô essa nuvem. Pois é. E aí, depois de 13 anos, né, a empresa prosperou e prosperou muito bem. E aí eu tomo uma decisão na minha vida baseado, né, em me conhecer de fato, de sair da empresa que eu tinha construído com meu irmão, eu já liderava, sei lá, 20, 30 pessoas naquela época, e eu tomo a decisão de ir para a Amazon. A Amazon estava, de fato, pousando na América Latina, querendo crescer como a AWS. Eu vou para a AWS e lá eu passo 6 anos. Né? Enfim, nesse meio do caminho eu conhecia bastante de nuvem, mas quando eu começo a trabalhar na Amazon, a Amazon, ela transformando o mercado de tecnologia, ela lança um serviço, né, cujo nome é Lambda, né? E esse serviço me impacta diretamente, porque de uma forma muito suave de tecnologia, esse serviço abstraía todo o trabalho que eu sabia fazer, que era administrar ambientes de servidor, administrar esse ambiente. Com o Lambda você não precisava mais fazer isso. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, eu preciso mudar minha carreira por completo. E aí eu fui para um cliente, né? E esse cliente era a maior empresa de fabricação de compressores no mundo, brasileira, fica lá em Joinville. E eu estava no almoço com um gerente de vendas o vice-presidente de vendas da América Latina dessa empresa. E ele falou assim, Renato, eu tenho um problema aqui hoje, né? Esse problema é o quê? A China sempre copiou a gente. E eles sempre fizeram compressores com preço menor, mas nunca na mesma qualidade que a gente. A gente foi líder de mercado, a gente é líder de mercado por 40 anos. Só que eles estão fazendo compressor na mesma qualidade que a gente faz hoje com preço menor. Então agora eu quero mudar completamente o nosso negócio. Em vez da gente vender compressor de geladeira, eu quero começar a vender temperatura para o cliente. Então imagina que você tem uma Ambev ou qualquer outra marca, né? Heineken, qualquer outra marca de mercado.
ele queria criar um modelo de negócio que era o quê? Eu vou vender a geladeira a 23 graus para manter o teu sorvete gelado. Eu vou manter, eu vou vender a temperatura naquele ambiente. E eu quero entrar na área de inteligência, eu quero fazer essa geladeira gritar gol na final do Campeonato Carioca quando o Flamengo fizer um gol. Ele falou exatamente isso. Eu falei assim, cara, no momento imediato eu pensei assim, que imbecil, né? Como é que todo mundo conversa com geladeira, parece, né? Mas de imediato essa ideia maluca me tocou. Eu voltei para São Paulo com essa ideia na cabeça. Enfim, aí é história, né? Mas eu começo a emergir no mundo de inteligência artificial, que eu falei, cara... Mas conseguiu fazer a geladeira que grita gol ou não? Rapaz, a gente fez muita coisa, tá? O Sapata que estava aqui, ele participou bastante ativamente comigo nesse projeto. A gente fez muita coisa nisso. Mas a geladeira não gritou gol, mas isso virou um produto que a Amazon lançou para todos os clientes globalmente. Então, bacana. nascido em terras tupiniquins brasileiras, virou um produto global. E aí, nesse momento que eu começo a, de fato, entender o tamanho de inteligência artificial. Era mais ou menos começo de 2017. 2017, ninguém nem falava sobre isso, a não ser vocês lá, né? Mas Pois o grande público não. Pois é, eu lembro de eu ter ido para Seattle, ter falado com algumas pessoas lá e ter lido uma pesquisa da Price lá naquela época. Olha que louco, em 2017, a Price lançou uma pesquisa deles, né, chamada Sizing the Prize, né, medindo o prêmio de quem adotasse a inteligência artificial. E em 2017 eles falaram que o PIB mundial em 2018 seria de aproximadamente 80 trilhões de dólares e que de 2030 projetado era de 112 trilhões de dólares. A gente tem dois dados importantes. Primeiro, nessa pesquisa, que se o mundo começasse no ano zero até o ano 2018, a gente tinha levado 2018 anos para chegar no faturamento global de 80 trilhões. Primeiro é essa. Em 12 anos, a gente ia crescer quase 50%. Nossa. Isso não é um crescimento linear, isso é um crescimento exponencial. Exponencial. E o segundo ponto que me tocou foi que, em 2017, eles afirmaram nesse estudo que inteligência artificial seria o novo normal e seria a tecnologia mais utilizada em 2030. E eu falei, cara, é aí que eu preciso começar a trabalhar. Pois. E aí o Então resto, você né? partiu à frente da galera toda, né? Pois é, eu comecei lá em 2017, aí eu construí dentro da Amazon um time de pesquisa e desenvolvimento com foco a transformar negócios com inteligência artificial. Então a gente criou geladeira inteligente, criou travesseiro inteligente, a gente repensava a indústria do cliente com inteligência artificial. Inteligente, velho? Cara, esse projeto foi muito legal, né? Uma outra empresa brasileira, eles são maiores vendedores, maior grupo de vendas de cama, mesa e banho do mercado América Latina. E eu estava em conversa com o CEO da empresa, ele estava passando por um processo de sucessão, né? Jovem, 30 e poucos anos. E ele virou e falou assim, Renato, a gente é líder, né, no mercado de cama, mesa e banho. Mas ninguém gosta de comprar travesseiro. Ninguém tem amor por comprar um lençol numa loja. Você vai lá comprar quando você precisa, né? Por quê? Porque, na verdade, eu existo na vida do cliente por uma mera necessidade. Pensa na pirâmide de Maslow lá, Claro. né? Eu tô lá embaixo, dormi, o cara precisa dormir. Ponto, só isso, né? E ele falou assim, só que o mundo vai mudar, né? E pra gente ter sucesso, eu preciso gerar valor para o meu cliente. E gerar valor para o meu cliente é o quê? Fazer o cara dormir bem. Não porque ele quer dormir bem. Porque ele não está muito preocupado em dormir bem. Ele está preocupado em ter um dia bom. Só que um dia bom precisa dele dormir bem. Então olha que loucura, a gente pegou um travesseiro, começamos a colocar sensor de movimento, sensor de pressão para saber o peso que a cabeça dele tinha, sensor de luminosidade, sensor de som. A gente começou a capturar dados e aí a gente não tinha muita gente para dormir. A gente dormia no próprio travesseiro, com um monte de sensor, um monte de fio ali, com um dispositivo ali do lado, para a gente começar a coletar dado e, baseado nos dados que a gente coletava lá em 2018, a gente conseguia saber qual o nível de sono que a pessoa estava, se era um sono leve, se era um sono médio, se era o sono ultra pesado, que é o famoso sono REM, aquele que você descansa de verdade. E usando IA lá no passado, a gente conseguia já descobrir que tipo de fatores atrapalhavam o sono da pessoa. Se era eventualmente luz, se era som, se era ela se mexia demais, se ela roncava, e quando ela roncava ela tinha variação no sono dela. Então lá em 2018 a gente já usava a IA
para começar a interpretar o sono e dizer, olha, Rafa, talvez se você tiver num ambiente um pouco mais escuro, né, e você tomar uma ação XYZ no teu dia a dia, vai fazer com que você durma, sei lá, 30% melhor. Isso vai melhorar a tua saúde, vai melhorar o teu dia a Qualidade de dia. vida total vai Tu- mudar. Tudo isso com dados, né? Inclusive, esse travesseiro já está no mercado no Brasil, né? Em 2021, eles lançaram esse travesseiro que chama Persono. Então fez o quê? 3 anos de pesquisa. pra Foram. lançar. A gente fez a pesquisa, o nosso objetivo lá nesse time dentro da Amazon era provar para o cliente que dá para transformar e transformar rápido. Então a gente fez esse projeto em 4 semanas, um mês. A gente montou o travesseiro, começou a coletar dado, coletou dado, treinou o modelo e mostrou: olha, se você fizer isso aqui, eu consigo chegar nisso, nisso, nisso. Uau. E aí a gente projetava o futuro. E aí, quando a gente projetou o futuro, ele pegou e o próprio cliente, enfim, colocou investimento naquilo e fez a Incrível, coisa incrível. acontecer. E aí hoje tá Hoje e- está no mercado. E é bacana mesmo, a pessoa dorme e dá todos os dados para a pessoa. Pois é, botar. hoje você dorme e depois que você acorda no teu próprio aplicativo, óbvio, já vai para a nuvem, tem algoritmo de IA e tudo mais, você recebe, né, qual a qualidade do seu sono. do sono, o que tem impactado você. O projeto ainda continua desenvolvendo, eu conheço diversas pessoas que E estão é no projeto confortável o ainda. travesseiro? É um travesseiro normal, porque na verdade a gente conseguiu construir um dispositivo muito pequenininho, né? A empresa conseguiu evoluir, eram vários sensores, eles conseguiram evoluir para um dispositivo assim muito pequeno, que ele já vem no centro do travesseiro. Então você nem sente quando você dorme, é um travesseiro normal. E a partir daí tem alguém cuidando de você. Interessante. E aí depois disso, né, com esse time a gente criou diversas novas coisas para a indústria, desde posto de gasolina inteligente. Você chegava lá, sabia que era o Renato gostava de um chocolate tal, era, sei lá, quinta-feira à noite, 9 horas da noite, ele parou, ele entrou no posto de gasolina, identificava a placa era o Renato, ele já recebia um push message no próprio celular dele, falando, Renato, o seu chocolate favorito, que é o soufflé, tá lá dentro, você pode entrar na loja de conveniência, e dentro da loja de conveniência você vai entrar lá e retira de graça. Porque, na verdade, olha que loucura, o business de óleo e gás de posto de gasolina, né, a gente não sabe, a gente que não conhece do business, né, mas 60% do faturamento de um posto é loja de conveniência. É a lojinha. O cara lá não dentro. ganha dinheiro na gasolina, ele ganha na Mas lojinha. eu já vi dizer que a margem é tão baixinha na gasolina, né? É muito baixíssima, né? Pois é. Só que aí dentro, que é mais caro, inclusive, né? Sempre as coisinhas dentro é mais caro que um supermercado, obviamente, né? Pois é. E aí... E a compra por impulso, né? Você entra ali, Exato. chocolatinho e tal. E aí a gente já usava a IA para, de certa forma, hiper-personalizar a experiência do cliente, identificando quando ele chega, né, levando ele para a loja de conveniência, dando algo de graça, e a gente conseguiu provar que fazendo isso, além da margem ser maior, a quantidade de pessoas que saía do carro e ia lá para dentro para gastar, porque se o cara levava o soufflé, ele eventualmente ele ia estar com sede, ele ia comprar uma garrafa d'água. Né? E aí a gente começava a gente fez um projeto rápido, né? Mas com IA é facilmente você entender quais são os gatilhos que cada pessoa quer para colocar ele ali dentro e fazer a coisa. Isso que você está falando é incrível. Você deu aqui 2 exemplos assim rápidos e tal. Mas e você que é, cara, altamente conhecedor, talvez uma das pessoas que mais conhece dessa área, certamente a que mais conhece das que eu já conversei, né? Porque você está ali desde muito cedo, né? Porque agora que todo mundo fala nisso, agora apareceu o ChatGPT, agora apareceu mais 10 milhões de outras ferramentas que, sei lá, um ano atrás não existiam. Sim. Beleza. Cara, agora, me conta aqui, e depois a gente já entra nessa conversa que eu estou muito interessado em saber da junção da psicologia, né? E como é que a gente pode usar isso para os seres humanos e tal. Mas realmente parece que a inteligência artificial, velho, já está, né, balançando o mundo demais, né? Assim, mas cara, em todas as áreas, né? Como é que você vê o mundo? Eu não consigo nem imaginar, porque, por exemplo, eu brinco lá com as minhas filhas, né? Entra lá naquele Bing Image Creator, e aí bota lá, cria um cão com chapéu de palhaço, voando com asas coloridas e tal. Ele dá aquela imagem, plaque, bacana. Cria tal coisa e tal. Isso é brincadeira nossa. E mais 1 milhão de outras coisas que eu não faço nem ideia, né? Nem entro no dia a dia. Cara, está impactando diretamente todas as áreas, né, velho? Como é que você vê, assim, o mundo daqui pra frente, velho? Nisso, assim. Porque será que, sei lá, velho, é um pouco assustador, né, não?
eu acho que assim, de certa forma, na conversa a gente vai navegar por tecnologia e comportamento humano para explicar algumas coisas, porque hoje, cara, eu não consigo fugir do humano, Claro, claro. né? Não tem como, não tem Mas, como mesmo. mas vamos lá, como é que eu enxergo isso? Tem algumas perspectivas, tá? Eu vou trazer algumas referências que eu trago para mim, Tá. para que não eu fale a verdade, mas ajude você ou quem está assistindo a gente chegar numa conclusão que mais lhe faz sentido. Eu não gosto de uma verdade única e absoluta. Eu gosto de Mesmo trazer porque, informações para a gente poder mesmo porque refletir cada ninguém um. sabe, né, na Pois é, verdade, assim, com 100% de precisão. pois é. No começo desse ano, tem um autor americano de IA que ele postou dentro do Twitter dele outro dia uma frase que me tocou muito, assim, né? A frase era assim: inteligência artificial não deveria ser uma área dentro de tecnologia. Inteligência artificial deveria ser uma área que é uma área como tecnologia é. Imagina um mundo sem tecnologia, imagina um mundo com tecnologia nos negócios. Sim. É completamente diferente. Imagina um mundo sem IA e o mundo com IA. IA, né, inteligência artificial, não é como você ligar um servidor, ligar uma máquina, ter uma base de dados. Isso é tecnologia pura. A IA, ela deveria ser uma área, deveria existir a área de tecnologia nas empresas, deveria existir a área de IA que não é dentro, não porque nós somos rebeldes, é porque o impacto que ela tem no dia a dia, nas pessoas e nas empresas, é tão grande como algo completamente diferente de tudo que a gente já viu, né? Então, essa frase me tocou muito porque, assim, é muito verdade isso. O mundo antes de tech e depois de tech é uma coisa. O mundo antes de IA e depois de IA é outra coisa. Tem uma outra frase do Tim O'Reilly. Eu não sei se você conhece a O'Reilly. A O'Reilly é uma das principais Cara, não conheço. editoras de livros de tecnologia. E ele é o CEO da O'Reilly, fundador e tudo mais. E ele tem uma frase que também, enfim, dá uma outra perspectiva sobre isso, né? Ele fala assim que todas as pessoas e todas as indústrias vão ter que mudar nos próximos anos, né? Parece um pouco tranquilo, né? A gente já percebeu, alguma coisa está acontecendo aí. Mas ele continua falando assim, o que está vindo para nós é maior do que a internet. Eu vou repetir. O que está vindo para nós é maior do que a internet. Imagina a tua vida há 20, 30 anos atrás. Com sorte, se eu pegasse o telefone e ligasse para uma atendente e ela anotasse direitinho o que eu falei, meu pai ia receber dentro do cinto da calça dele, num pager, uma mensagem que eu estava falando com ele, ia custar o olho da cara. Claro. Isso há 30 anos atrás. Não tinha banco digital, não tinha transporte em qualquer lugar do mundo, você não Cara, tinha serviço de banco, né, delivery. cara? Serviço de banco era uma papelada. Você ia lá no banco, assinava um papel, É. ficava 3 horas lá e Na depois de fila. 5 dias, com sorte, você recebia um cartão e podia conseguir utilizar. Enfim, o que está vindo para nós é maior do que a internet. Cara, talvez a transformação que a gente vai viver nos próximos 5, 10 anos seja a maior transformação tecnológica que o mundo já Já viveu. viu na história. Talvez de seja tudo, maior né? do que o carro, talvez seja maior do Nossa. que a internet. Então, assim, É eu meio acredito nisso. assustador isso, Eu né? acredito nisso, É. tá? Então, o que a gente tem que fazer? E aí ele não traz só o problema, né? Ele traz de certa forma, uma receita ou uma solução. Ele fala assim, cara, você tem que entender o que está acontecendo, embarcar nessa jornada, porque não tem jeito. Não Nem o tem. Elon Musk É. querendo assinar lá um negócio Não falando volta. que todo mundo vai parar. Vai parar. Não tem jeito. Cara, entende o que está rolando, Acabou, embarca e descobre como se transformar e transformar o teu negócio. Então, a perspectiva que eu tenho, acho que é um pouco do misto dessas duas, sabe? O mundo vai mudar muito. O impacto é tão grande quanto tecnologia e, cara, embarca nisso e descobre. E aí o recado que eu sempre falo, eu mentoro empresas, executivos, pessoas, enfim, dou aula na Startse lá no Brasil, que é uma empresa global também, que faz várias coisas. Cara, a parte do bolo mais gostosa, ela é daquele que chega primeiro. Então, aproveita isso que está acontecendo. E aí eu vi uma outra frase também na semana passada, né, de um evento do Sam Altman lá, quando a OpenAI fez o primeiro evento para desenvolvedores, né? A frase que eles falaram foi: nenhuma tarefa é tão pequena
que a IA não possa melhorar. Então, qualquer coisa que você faça, que você está aí assistindo, que você tem alguma ação, é possível melhorar isso com inteligência artificial. Qualquer coisa. Então, assim, entende isso. Se você trabalha com viagem, se você trabalha com vendas, se você trabalha com planejamento, se você trabalha com qualquer coisa, cara, tem inúmeras coisas que você pode fazer com IA e transformar. Se você for antes, seja criando um negócio, ou seja, impactando onde você está, você vai chegar primeiro, você vai ganhar os louros por isso e vai aproveitar. Porque o mundo como é hoje não vai ser mais. Basta você querer fazer primeiro, cara. Não tem. É isso. Na minha Incrível, né? Isso opinião, vai é transformar a educação. Porque outro dia apareceu aí, eu não sei, numa escola aí, que o professor pediu para os alunos entregarem um trabalho, né? Aí eles entregaram o trabalho, eu não lembro exatamente quantos alunos eram, sei lá, 40, 50, não sei o quê. E todos os trabalhos, o professor falou assim, todos os trabalhos vieram sem nenhum erro de português. Nenhum, zeros. Impossível. Sem um erro de gramatical, sem um erro de concordância, nada. Certinho. Perfeito. Né? Perfeito. Não. Aí eu pensei Ele fez um bom trabalho, então, professor, né? Aí eu fiquei pensando, né? Obviamente, todos ali fizeram com inteligência artificial, mas aí eu pensei, cara, é o tipo da coisa que não dá para voltar atrás, velho. Não é que a galera agora vai começar a escrever mais, porque não vai, velho. Agora, o meu questionamento, a minha dúvida, de novo, é isso. Não dá para voltar atrás, como não deu para voltar atrás. Cara, na fotografia quando foi lançada, quando não deu para no carro quando substituiu o cavalo, sei lá, Netflix para médio substituiu o cinema, quando tudo não vai voltar atrás. Só que eu vi uma outra pessoa falando, que eu também já não me lembro quem, eu ouço muitos podcasts e essa pessoa também muito inteligente e na área da tecnologia, ele usou uma frase que eu achei assim interessante, assim, que ele falou assim, o meu medo é que nós estamos dando cadeira de rodas para as pessoas saudáveis. Que significa o quê? Você está dando uma ferramenta tão poderosa que está tirando quase que a habilidade da pessoa de pensar por ela própria. Porque assim, cara, eu odiava escrever os trabalhos de escola, mas eu tinha que escrever. Eu tinha que ir lá pensar, eu tinha que fazer a pesquisa. Você tinha que pesquisar suas fontes. E na minha época mesmo, na sua não sei se foi tanto assim, porque eu tenho 43 anos, você tem 35. Eu cheguei aí em biblioteca, eu cheguei a ter Barça em casa. É sério? Cara, cheguei a ter, pô. Barça era sinônimo de que essa casa tem conhecimento. Você chegava na sala, poxa, tinha Barça lá no armário. Cara, na biblioteca da minha faculdade, eu ia muito lá, sabe? Eu fazia pesquisas e tal, e pronto, cara. Isso acabou, beleza. Eu aceito que isso acabou. Só que, às vezes, o mais complicado, e essa é sei lá, uma questão quase filosófica, cara, será que nós não estamos tirando das pessoas essa capacidade do ilustrador, cara, que ilustra? Cara, hoje igual eu brinquei aqui, né? Minha filha vai lá no Image Creator e descreve qualquer coisa que ela quiser, que era um passarinho de 2 bicos, 8 olhos, voando por cima de uma montanha, com um tubarão lá em cima. E, de repente, é uma ilustração lindíssima, velho. E o ilustrador ficou... E por acontecer isso, ela mesma, minha filha, por exemplo, caso ela quisesse desenvolver essa habilidade de desenhar, provavelmente ela não vai mais. Você percebe? Isso me deu um pouco de medo, essa frase que esse cara falou, que eu já não lembro quem, senão eu falaria aqui, que é dar cadeira de roda para pessoas saudáveis. Cara. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu discordo um pouco disso. Enfim, o mundo passou por diversas transformações, e aí a gente pode discorrer e fazer diversas analogias em relação a isso. Até por exemplo, o caso que você falou, que antes ia na biblioteca e agora não vai mais, né? Não quer dizer que você, de certa forma, teve um pouco de cadeira de rodas. Você não precisava mais sair de casa e ir lá pesquisar, talvez aprender a consumir melhor o teu tempo. Alguma coisa mudou, ficou mais fácil o teu dia a dia. Isso não quer dizer que você ficou menos inteligente. O que eu acredito é que, do mesmo jeito que a gente está falando que tudo mudou, a educação também precisa mudar.
Precisa. Então, por exemplo, Total. assim, Isso já precisa há muito tempo, né, na verdade, né? Mas pronto. por exemplo, uma circunstância dessa, de um trabalho, né? A gente vai fazer um trabalho X, né? O que que eu acredito, tá? O professor, ele vai ter que se adaptar a essa realidade. Então, assim, quando eu era jovem, quando eu, enfim, estava lá no ensino médio, eu tinha que fazer um resumo do Dom Casmurro, né? Então, imagina o professor hoje falando, a gente vai ter que fazer um resumo do Dom Casmurro. Pronto. Você chega lá no chat GPT e É. fala, chat GPT, por favor, resumo do Dom Casmurro. Trabalho feito? Segundo a educação do passado, sim. Segundo o jeito que eu acredito que deveria ser diferente, legal, todo mundo chegou com o resumo lá do Dom Casmurro, a professora chega e fala assim, gente, vocês leram do Dom Casmurro? Leram? E aí, o que vocês acham? Acho isso, isso e aquilo. Legal, gente. Então agora a gente vai ter 50 minutos de estudo, a gente vai reescrever agora aqui na sala o resumo do Dom Casmurro, só que imagina que ele tem um tablet na mão, um celular, internet, e como é que vai ser esse dia a dia? Coloca ele na realidade de hoje, transpõe um aluno daquela realidade que ele leu o resumo e faz ele exercer a mesma habilidade ou a mesma coisa hoje, mudando o contexto. Cria o exercício, cria a oportunidade. Então, assim, eu acredito que existe a necessidade não só da educação transformar, como os próprios professores entenderem essa realidade. Claro. Não dá mais para eles exercitarem a aula como era antes. Não quer dizer que por causa que tem o chat GPT, todo mundo vai ficar burro. Não, eu não acredito nisso. Eu realmente não acredito nisso. Né? No passado, a gente não tinha máquina construindo prédio. Né? A gente simplesmente tirou um trabalho operacional e pesado de alguém que cara, de fato, a máquina fazia melhor do que a pessoa. Nesse sentido, na minha opinião, eu não tenho a menor dúvida que a mesma coisa vai acontecer. Né? Eu não acho que um designer vai perder o trabalho para IA. Eu acho que o designer vai perder o trabalho para outro designer que sabe mexer com IA. E aí entra o ponto, entendeu? Porque a habilidade do designer, embora você fale, né, a minha filha consegue lá no Illustrator, ela consegue fazer isso. Mas a essência do designer vai muito além de você conseguir Você rabiscar. só conseguir. Né? Você precisa idealizar, né? No fundo, na verdade, o que eu acredito as inúmeras ações que a gente faz e que a tecnologia ela resolve, por exemplo, na área de tecnologia. Né? Você pode chegar para a máquina e falar, faz um código XYZ, a máquina faz o código para você. Isso quer dizer que o mundo do dev, do desenvolvedor, acabou? Completamente não. Né? Eu acho que antes, em vez da gente ter um time de 3, 4 pessoas, um ia lá, entendia o problema, outro dividia o problema e outro codava para resolver o problema, o que coda agora não precisa codar. Ele vai ter que começar a pensar o quê? No negócio. Qual o problema que esse código que eu teria que fazer ele vai resolver? Então, cada vez mais, o nosso cérebro ele vai ser exigido para que a gente gere mais valor. Entendeu? Então, na minha opinião, a gente vai conseguir potencializar ainda mais o valor e o resultado que a gente gera com, teoricamente, entre aspas, superpoderes. Então, essa é a minha visão. Eu realmente acho que é uma transformação grande, mas eu não acredito nessa visão. Eu que estou dentro da área, eu não acredito que a gente vai perder emprego. Eu não acredito nada disso. Eu acho que tem muito... Eu ontem estava assistindo uma palestra no Web Summit, né, sobre previsões do futuro de IA. E eu achei incrível. Né? A última previsão a gente não vai perder o emprego. Né? E a realidade que a gente vive um mundo onde o mundo está em guerra, economicamente o mundo está difícil, todo mundo está tendo que se mexer e algumas empresas estão tendo que mandar a gente embora. Né? Então você pega esse momento de vamos automatizar as coisas, acaba algumas vezes se misturando com, cara, vamos jogar desculpa nesse negócio aí, porque a gente não fez um bom trabalho, a gente precisa mandar uma galera embora, então vamos automatizar porque a gente reduz custo, mexe no EBITDA, transforma positivo e acabou. Né? Mas só as pessoas que vão fazer a empresa continuar crescendo. Ele pode resolver esse problema operacional de custo agora, mas a IA não vai ter uma ideia nova, não vai construir um novo produto, não vai querer fazer uma geladeira falar, não vai sentar numa mesa e falar, cara, o chinês está fazendo igual a mim, eu preciso transformar. Tá vendo? Tudo isso são skills humanos que, na minha opinião, cada vez mais vão ser exigidos no futuro. Não, claro, é verdade. E nós só vamos saber
quando o tempo passar. E nós vamos ver o que vai acontecer. No Com fundo é isso. certeza. Esse negócio de não perder emprego ou perder emprego, cara, também nós não sabemos. Porque eu acredito mesmo que o designer mesmo, aquele que souber usar, vai estar na frente, e aquele que não souber usar talvez vai ficar para trás, como aconteceu em várias profissões. Só que a minha questão é que eu acredito que provavelmente um designer que sabe usar bem a inteligência artificial vai substituir tipo 10. Antes, naquela empresa, existiam 10, agora existe um que consegue fazer por todos ali. Então, assim, mas isso também, de novo, é uma questão filosófica, é uma questão que nós não sabemos, porque não chegamos lá ainda, Aham. mas vamos chegar rápido, porque tá É. a acontecer, nesse momento, né, a cada dia. Né, a greve dos roteiristas lá em Hollywood, porque hoje você escreve um roteiro bacana, violento, top, sem precisar pensar demais, né? Igual, né, você bota lá um roteiro já bem incrível e fala, pô, me elabora um outro roteiro parecido com esse, com novos personagens e tal, e ele vai te dar, né? E eu acho que um ponto que você falou que eu acho que é bacana comentar, Rafa, que é o seguinte, acho que você falou a palavra velocidade, né? Na minha opinião, nada disso é diferente de tudo que aconteceu no passado. Nem IA, nem nuvem, nem nada. A diferença na equação que a gente vive hoje, pensando por uma perspectiva de negócio, empresa e até mesmo pessoa, né, vivendo nesse mundo hoje, a variável de transformação ela continua a mesma. Continua a mesma. A tecnologia vai vir e vai mudar a forma que a coisa acontece. O que mudou nessa equação de transformação é a velocidade. Olha que loucura. A única certeza que eu tenho hoje é que hoje é o dia mais lento para o futuro da tua vida. Cada dia vai ser mais rápido do que hoje. Se hoje você faz 10 coisas, você nunca vai fazer 9. Amanhã eu posso te garantir, ou você vai fazer 10 ou 11. Pois é. E depois você vai fazer 12. E depois você vai fazer 15. Cara, E a velocidade que essa transformação está vindo, ela está cada vez mais rápida. Antes, se você construir um produto X, construir um produto inovador aqui, né? Ninguém tem ele no mercado. Eventualmente você levava 5, 10 anos para alguém copiar. 10, 15 anos atrás, você levava talvez 3 anos. Hoje, seu produto nasceu, dali a 6 meses já tem alguém brigando contigo. Né? Então. Não, isso é quando não for. Quando você colocar, dependendo, né, da complexidade do produto, você coloca ele no mercado, cada daí um mês tem outro igual ou melhor. Talvez, né? E aí. E com a inteligência artificial ainda mais rápido, né? Sim. Assim, e aí, o que eu falo, né? Eu sempre termino as minhas palestras de IA falando exatamente sobre como sobreviver nesse mundo. E olha que loucura, né? Quem é de tecnologia, como eu, e diversas outras pessoas que talvez estejam assistindo aí, vão se identificar, o mundo de tecnologia, ele nunca gostou da gente. Porque tudo que você aprende, dali a 1 ano, perde. Se eu montar uma palestra hoje, Rafa, para falar de IA, eu perco em 1 mês. Mas no passado, em tech, se eu montar um conteúdo, em 1 ano eu perdi esse conteúdo. Se você comprasse o teu Nokia quadradão azul lá no passado, em 1 ano tinha um novo. Se você comprar a TV X, sempre 1 ano depois tinha um novo. Sempre foi assim. O profissional de tecnologia sempre conviveu com esse dia a dia. Qual que é a grande diferença de hoje? É que a gente saiu do CPD, cara. Entendeu? A tecnologia antes ficava lá no CPD. E ela está em todas as áreas de negócio hoje. Ela está em todos os negócios. Então, hoje, todo mundo tem que ser um pouquinho de profissional de tecnologia. Claro. Porque tudo que você sabe, do mesmo jeito que a gente sabia e a gente perdia esse conhecimento muito rápido, hoje todo mundo vive isso. E aí, o maior skill, né, que a gente tem hoje como profissional, seja de qualquer mercado, na minha opinião, é nunca deixar de aprender. Cara, nunca deixe de aprender. Quando eu era pequeno, né, enfim, eu contei um pouco da história, mas um dia meu pai falou assim, filho, se você quiser sair da empresa, eu recomendo que você faça um concurso público e sua vida está resolvida. Né? Graças a Deus eu não segui ele, né, nesse caminho. Não nesse conselho aí. Pois é, mas o que eu quero dizer é mindset de iniciante. Cara, eu realmente sei o que eu sei,
Mas, cara, alguém vai vir sabendo mais e eu não posso achar que eu sou o maior. Sabe aquela carreira onde você tinha no passado, você olhava pra cima, o cara tinha 30 anos de empresa, o cara tava lá seguro, etc. Esse cara não existe Isso mais. acabou. Então, é Acabou. isso, ou seja, eu acho assim que essa transição é o que você falou da velocidade. Ela é tão rápida que a maioria das pessoas nesse momento, cara, não vão conseguir acompanhar. Cara, já não estão a conseguir. Sobretudo, vamos botar pessoas, sei lá, a partir dos 40 anos. Eu tenho 43, eu tenho que ir lá ficar em cima para conseguir. Mas é esse cara que está há 20 anos numa mesma empresa, cara, acabou o mundo como ele era. Acabou, né? Esse é um outro mundo. Então, essa transição, eu acho que vai deixar muita gente no caminho, porque simplesmente não há como acompanhar uma transição tão rápida e galopante, né? É o que você falou. Se a gente fazia 10 coisas ontem, amanhã eu vou fazer 12. No outro dia eu vou fazer 13, daqui a um tempo eu vou fazer 15, 20. E não volta atrás. Aí depois, de novo, outras questões filosóficas vão surgir. Mas será que isso deixa o ser humano mais feliz? Será que deixa mais pleno, mais completo? Aí, cara, não vamos nem entrar por aí, porque Não, não dá para responder. Porque não, isso é outra coisa, né? Ao então, fazer mais, será que nós estamos, como sociedade, nos completando mais? Se calhar não. Se calhar até o contrário, talvez. Mas, cara, pronto, é o que é a vida, é o mundo que a gente vive eu nesse tenho, momento. eu tenho um viés diferente também, Rafa, nesse sentido. Eu acho que a gente nunca falou tanto. É interessante, o mundo mudou, né, por completo, que é o que a gente está falando. Mas você mudou, todo mundo mudou, né? Uhum. E haviam indícios em todos os lugares que o mundo estava mudando, né? Existe um lado de tipo, pô, essas pessoas vão ficar para trás. Na verdade, isso já está acontecendo. Não é mérito de alguém que, pô, se transformou nisso. Acho que isso aí, acho que é importante você estar sempre entendendo o que está Claro. acontecendo, certo? Então não é um cara de sorte e um cara de azar. Isso daí está acontecendo. Mas o ponto que eu quero dizer é, da mesma forma que tudo mudou e está transformando, a gente nunca falou tanto sobre minorias pela perspectiva de pessoas. A gente nunca falou tanto sobre ESG no mercado. O que é ESG? ESG é Environment, Social e... Ai, caramba, o G é... Tá, mas não interessa. É o que. And Governance. Ah, ok. Environment, Social and Que na Governance. Ou prática seja, significa o quê? que é cuidar do ambiente, Ah, sim. cuidar do impacto no ambiente, cuidar do impacto social e no impacto de governança. Olhar, no fundo, o ESG, a ideia do contexto de ESG é sustentabilidade. Tá. Né? Todas as empresas hoje, empresas grandes, elas têm esse foco agora, né, de Certo. ESG. É. E a, Cara, a gente nunca falou tanto sobre saúde mental. Então, o que eu quero dizer, o mundo também está transformando nisso. E a gente nunca olhou tanto para pessoas quanto a gente olha hoje. Por mais que exista esse impacto de, pô, tá mudando tudo, eu acredito que vem uma onda muito forte de transformação quando a gente fala... Eu falei bastante de tecnologia, né? Agora, indo para o lado humano, existe uma onda grande de transformação, de entender que o humano vai estar no centro disso tudo, né? Que a gente ignorou por muito tempo. Né? Que bom que você é otimista aí, velho. Cada vez que a gente traz uma coisa meio negativa, você vem aí com a visão mais positiva. E tomara que a sua visão esteja mais certa do que muitas outras que a gente vê aí. Só que aí eu quero entrar um pouco, então, nessa nova sua... nessa nova sua empreitada, nessa sua nova jornada, aí que você, cara, tendo todo esse background de tecnologia, de inteligência artificial e tal, você está entrando também na área de humanas, psicologia, você falou que você faz psicanálise, que é um negócio também que eu até queria saber mais um pouquinho, porque é uma área também que me chama a atenção bastante e tal. E que viagem que é essa aí, nova sua aí, que você está embarcando? Como é que é isso, velho? Boa. Eu vou continuar minha história, então, rapidinho para chegar lá. Vamos lá. Então, depois que que eu estava trabalhando nessa área da Amazon, eu passo a liderar o business de inteligência artificial para a América Latina dentro da Amazon. E aí eu tinha um sonho na minha vida, né? O meu sonho antes era ser gerente de hotel no Caribe. Quando eu fui para a Amazon, eu falei, cara, eu quero ser um executivo de uma empresa global, né? Enfim, em 2021 eu movo para uma fintech, assumo a posição de CDO nessa fintech. Eu cheguei no meu sonho, cheguei lá. Minha esposa falou, amor, você conseguiu, chegou lá, né? Tudo certo. Enfim, tinha o salário que eu queria, tinha o time que eu queria, construir tudo da forma que eu queria. Mas de toda essa história que eu falei para você, foi o ano mais infeliz da minha vida.
É sério, cara. Foi o ano loucura, mais né? infeliz. E eu não digo que tem a ver com a empresa, né? Depois eu entendi que, na verdade, na empresa não tinha nada, nenhuma relação, que no fundo, eu estava com a seta apontada para o lugar errado, né? E aí entendi a verdadeira razão da palavra sabático de todo executivo. Na verdade, o executivo ama trabalhar, Rafa. Quando ele pede o sabático, é que ele falou assim, cara, não aguento mais, eu preciso parar. Só que a gente precisa romantizar isso e a gente chama isso de sabático. Mas, na verdade, o cara não aguenta mais e ele tá falando, velho, preciso parar. E aí eu parei por 6 meses e, mais uma vez, entendendo um pouquinho mais o processo de autoconhecimento, eu precisava explicar matematicamente e estatisticamente, utilizando dados de inteligência artificial, por que eu não dava certo naquela posição. Uhum. E aí eu comecei a analisar dados e etc e tal, comecei a navegar pela área da psicometria. Psicometria é o quê? É uma área da psicologia que ela consegue medir aspectos da tua psique, Olha, de como você é. ok. E aí, para mim foi incrível, né, cara? Eu entendia de dados, dados na área humana, interessante. Então eu comecei a estudar psicometria, comecei a entender como funcionam esses assessments, como você entende a pessoa, como etc. Estudar. E aí eu consegui chegar em um algoritmo onde que explicava que a posição que eu estava operando como C-Level, Uhum. ela tinha uma média comportamental, uma expectativa de atitudes, pensamentos de um jeito, e que eu tinha 35% de Compatibilidade, assim. compatibilidade, digamos assim, com essa posição. Então, toda vez que eu estivesse atuando naquela posição, eu ia estar me forçando a ser uma pessoa que eu não sou. Olha Eu ia só. estar vestindo... A psicologia explica isso como vestindo uma máscara, as máscaras sociais que a gente usa para ser aceito, para, enfim... Sabe aquela questão Sim, do pra jovem? transitar no mundo. Eu não gosto desse tipo de roupa, mas eu vou colocar essa roupa Claro, porque... claro. Tá dentro da tribo, né? Exatamente. Então, só que aí eu peguei e falei, cara, entendi. Se eu for ir para esse caminho, que era onde eu estava querendo seguir, ele vai ter um custo. E eu não quero viver esse custo. E aí eu falei, bom, eu posso transformar isso em um produto. Posso virar e falar, cara, e se eu ajudar a colocar as pessoas certas no lugar certo? Porque, na verdade, eu pensei assim, para todo mundo viver o que eu vivi, né? Ser feliz no trabalho e depois não ser feliz, ou não ser feliz e tudo mais, né? Para saber escolher o teu caminho, existe uma coisa chamada maturidade e autoconhecimento. Se você não se conhece, você vive no mar, o vento vai para um lado, você vai, o vento vai para o outro, você vai. Você foi feliz ou triste, whatever, você não cuidou de você. Que eu Só acho que é mais ou menos a grande parte da população mundial. Vive Exatamente. de acordo com as circunstâncias que a vida Exatamente. lhe apresenta. Exatamente. Então eu pensei assim, esse problema eu não consigo resolver. Cara, não tem como resolver o problema de autoconhecimento do mundo. Quando você é jovem, conheço alguns, você também deve conhecer alguns, só querem ganhar dinheiro. Uhum. E aí depois, quando você ganha dinheiro, você entende que a vida não é só ganhar dinheiro. Então a maturidade, ela exige experiência, ela exige erro, exige diversas coisas. Então, eu entendi que eu não ia conseguir resolver esse problema de maturidade. Mas eu poderia, através da empresa, que ela, de certa forma, é a única dentro da tua vida que pode te cobrar alguma coisa porque ela te paga alguma coisa, eu conseguiria impactar essas pessoas através da empresa. E aí, eu criei um produto onde, através da empresa, eu consigo colocar o cara no lugar certo. Colocando o cara no lugar certo, ele vai estar feliz. Se ele estiver feliz, ele vai ter sucesso. E aí entra um dos campos da psicanálise. Quando eu estava, né, em uma sessão com a minha psicanalista, ela falou, Renato, né, você teve 19 anos aí de felicidade. Pô, você empreendeu, você foi para a Amazon, teve sucesso, mas você era feliz porque você tinha sucesso ou você tinha sucesso porque você era feliz? Aí a chavinha virou nessa hora. Eu falei, cara, é isso. Se eu tô feliz na onde eu tô, eu vou ter sucesso. E aí que eu entendi, Rafa, que eu era o gerente de hotel no Caribe dentro da Amazon. Eu era o gerente de hotel do Caribe dentro da minha empresa. Porque quando eu estava na Amazon e eu estava fazendo as minhas loucuras na minha empresa, eu estava pegando gente, falando, cara, vamos fazer um travesseiro inteligente. Cara, a gente vai criar um travesseiro. Vamos lá, vem aqui fulano, vem cá cicrano. Ou eu quero fazer a geladeira gritar gol. Eu envolvi as pessoas
E tinha um certo carisma, falava, a direção é essa, vamos lá, galera, vamos se divertir, e se divertindo a gente chega lá. E aí que eu entendi que, na verdade, meu sonho lá de 13 anos de idade, eu realizei ele não estando no hotel no Caribe, mas onde a gente estava. Então, aí eu comecei a entender, cara, que cada pessoa ela tem um talento. Comecei a estudar, mais uma vez, o Gallup, né? O Gallup tem um livro excelente, eu super recomendo, chamado Strength Finder, né? Que é ele chama Superpoderes. Existe em português? Existe. E está traduzido como superpoderes? Isso, exato. E aí você lê o livro, ele explica a metodologia, depois você faz um teste de 10, 12 minutos, e ele vai dizer quais são os seus superpoderes. O que isso quer dizer? Cara, quer dizer uma coisa que você faz muito bem. Se você é uma pessoa comunicativa, Rafa, que eu percebo que você se te colocar ali numa roda de 5 pessoas, você não conhece ninguém, cara, de alguma forma, depois de meia hora, vai estar todo mundo trocando ideia, vai estar todo mundo falando, vai criar um ambiente gostoso para todo mundo. Você não precisa de esforço para isso. Isso é de uma forma natural. E na explicação do Gallup, um superpoder é um talento que é natural teu, multiplicado por todo o teu investimento de tempo na tua vida. Então vamos pegar um exemplo, né? Vou pegar o Senna. Cara, o Senna, ele devia ser um piloto incrível quando ele dirigia kart com 7 anos de idade. Talvez ele nunca tivesse tido uma aula de volante, mas ele nasceu para sentar naquele negócio. E aí quando ele começou a treinar, ele virou um cara imbatível. A mesma coisa, a gente pode pensar em diversos nomes, né? Claro. Eu não sei se você já viu a biografia da Amy Winehouse. Eu já vi o documentário da Netflix da vida dela. Cara, é incrível. Esse eu vi também. Com 15 anos, ela tinha uma voz espetacular, cara. É lindo. E aí depois ela começou a estudar e ela talvez virou a melhor voz que a gente teve no mundo. E aí, quando eu entendi isso, que cada pessoa tem um talento único, eu falei, cara, e se eu usar IA para entender o talento único dessa pessoa e dar o palco certo para ela? Eu não vou conseguir gerar maturidade nela, para ela refletir e ela encontrar o caminho dela. Mas e ser pela empresa que está querendo aumentar a performance, ele está pagando X reais para você, se ele quiser melhorar 30%, 50% da tua performance, move essa pessoa para o lugar certo, a empresa ganha o benefício e a pessoa termina feliz. Não, isso é top. Mas já existe? Você já... É um produto que eu tenho, a empresa já tem mais de 1 ano. A gente já está rodando, com algumas empresas enterprises no Brasil, grandes, assim, fabricante de cerveja, empresa de loja de construção grandes. Olha, a gente já está rodando. Só que aí, só para eu entender, digamos, tem lá a empresa. Aí, por exemplo, dentro você feed, né? Como é que dizer? Coloca as informações dentro do IA. Por exemplo, você tem lá uma empresa de bebidas. Legal. E aí já a inteligência artificial já sabe todos os setores que existem dentro da empresa. Seria isso? Ou seja, ela tem os setores, sabe tudo que tem lá, aí depois vai o João chega, faz o teste, e aí depois vem o teste e fala, João, você está aqui nesse setor, você tem só, sei lá, 55% de compatibilidade com o setor onde você está, para você performar mesmo, seria no setor tal. Mais ou menos isso? Mais ou menos. Primeiro, a gente não fala em compatibilidade, tá? Porque quando a gente fala em compatibilidade, dá uma sensação de caixa, sabe? Você vai colocar uma pessoa numa caixinha ou outra caixinha, etc e tal. A psicologia, de certa forma, e as pessoas fizeram muito isso, colocar em caixa, né? Eu tenho o benefício de, usando IA, eu consigo, do mesmo jeito que eu hiperpersonalizo uma experiência dentro de um posto de gasolina, eu posso ir no detalhe da nuance X da personalidade de alguém. Então, o benefício de trazer IA para o jogo é eu consigo te entender como indivíduo único. Né? E aí eu trouxe um aspecto de psicologia positiva bastante recente no mercado, chamado Flow. Eu não sei se você conhece. O Flow é um conceito de um psicólogo húngaro chamado Csikszentmihalyi. Cara, essa história é incrível. Não, eu conheço só o Mark Seligman, né, da psicologia positiva, mas essa metodologia Flow eu não conheço. Isso. Mas não é do livro Flow, não. Tem um livro. Sim, o Flow foi escrito pelo Mihaly. O Mihaly também trabalhou junto com o Mark dentro da parte de psicologia positiva. A história do Mihaly eu vou resumir muito, mas é assim, ele estava... Isso daí era mais ou menos, acho que na década de 70, alguma coisa assim.
Ele teve um problema familiar. E ele falou, cara, eu vou para um resort de esqui. Aí ele foi lá pro resort de esqui. Chegou lá, esquiou o primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia teve uma nevasca. Ele tava melhorando, tava curtindo pra caramba. No terceiro dia que ele ia descer lá, o lugar que ele queria descer, teve uma nevasca, não conseguiu ir. E aí dentro do resort, né, tava tendo uma palestra. Ele recebeu um convite de uma palestra. Assim, era ninguém menor do que Jung fazendo a palestra naquele resort de esqui. E aí o Jung estava falando de personalidades, características das pessoas. Imagina, né, cara? Mihaly, um gênio, assistindo palestra do Jung. E aí ele entendeu, né, que a personalidade nossa existem componentes, existem padrões e tal. Enfim, não era muito não era muito a área dele, né, nesse momento, né, o Jung e tal. E aí ele entendeu, e aí de noite ele foi tomar cerveja em um bar de jazz. Quando ele foi tomar cerveja no bar de jazz, ele começou a reparar na banda tocando. E aí, especialmente quando o guitarrista começou a solar, ele começou a olhar para o guitarrista. E ele olhando para o guitarrista vivia um momento onde nada ia mexer com o sentimento ou a coisa que ele estava vivendo naquele momento. Era ele, a banda rolando, e ele naquela imersão daquele solo improvisado, que era um momento que ele descreveu como um momento de flow. Né? É o flow do cara. O cara entrou ali. Né? O cara entrou naquilo ali, cara, e nada abala o cara. Você vive aquele momento numa intensidade incrível, né? E aí o que eu fiz? Eu trouxe esse conceito do flow, que de uma forma simples que eu gosto de explicar, flow é quando você faz uma coisa que você nem sente que você está fazendo. Tipo a gente trocando ideia. Sim. Eu gosto de falar, você gosta de falar. Cara, a gente tá aqui, talvez a gente fique 3 horas aqui falando, né? Mas o flow é isso, é quando você faz a coisa que você nem sente que está fazendo. Então, quando eu te entendo a tua psique, entendo como você é, e eu tenho uma base grande de mais de 2.000 posições de trabalho que eu montei utilizando inteligência artificial, eu meço qual a probabilidade de você viver momentos de flow no teu trabalho. Então, é isso que eu faço hoje. Então eu pego o Rafa. Mas se eu quisesse, que não estou dentro de uma empresa, né? Legal. Sou eu faço o que eu faço aqui, faço podcast, faço outras coisas e tal. Dá para eu fazer esse teste também? Eu deixo o link aí na descrição, vocês podem fazer, vocês recebem direto para vocês. É sério? Vocês mas vão aí receber qual que é a resposta que você vai trazer para mim? Tipo assim, você se dá melhor nisso? Eu começo a te explicar mais ou menos como que você é. Cara, você é uma pessoa mais ou menos assim assado, nessa característica. O Flow, eles são dentro da minha ferramenta. Como é que chama a sua ela se chama Gria, né? A empresa se chama Gria, e aí esse produto se chama Insights. Então são insights sobre a pessoa. E aí o Flow, eu trouxe o conceito de Flow para 4 aspectos humanos. Né? O F está para fearless, quão destemido você é. O L está para likable, quão simpático você é. O O está para orderly, quão planejador você é. E o W está para watchful, quão analítico você é. Uhum. E aí eu começo a explicar como você é em cada um desses componentes. Okay. E aí existem componentes mais fortes. Por exemplo, no meu caso, é o L. Eu sou uma pessoa comunicativa, influenciadora, inspiradora. Então, toda vez que eu estou numa oportunidade de falar, cara, eu começo a falar e vou. Então, é natural que eu procure trabalhar com coisas onde tenho a oportunidade de falar. Uhum. Né? Então, por exemplo, no momento de vida que eu criei o time de desenvolvimento, que eu falei para você lá de IA na Amazon, eu tinha que fazer muita pesquisa. E isso começou a me incomodar de um jeito, porque embora eu tinha as ideias, envolvia todo mundo, em algum momento a gente tinha que parar para desenvolver aquele diacho. Era 1 semana de ideação, 3 semanas de desenvolvimento. E essas 3 semanas doíam para mim, Rafa, de um jeito que você não tem ideia. Porque eu tinha que ficar atrás da máquina codando o tempo inteiro. Porque eu sou uma pessoa comunicativa. Então eu preciso estar ali. Mas você também é esse camarada da tecnologia. Pois é. É legal, muito bacana essa junção. O meu analítico ele é mais ou menos 50%. Sim. Então eu gosto de fazer, só que não muito. Me dá um pouquinho. Se eu fico, sei lá, 3 meses sem codar ou fazer alguma coisa, eu fico maluco. Então eu preciso de um pouquinho disso, mas doses maiores de comunicação. Então quando você entende esses aspectos,
Se você se colocar num ambiente onde ele te permite fazer isso, você vai viver momentos de flow. E aí, respondendo a tua pergunta, quem quiser fazer, eu vou deixar um link Pô, eu quero. na descrição. Eu quero. É só fazer, você consegue receber um reporte, um relatório sobre isso. E aí a gente pode conversar sobre isso, se alguém quiser, enfim, me conectar Nesse comigo momento no é LinkedIn. gratuito, assim? Sim, eu tenho Você tem uma disponível. versão... Isso, eu tenho uma amostra grátis, digamos assim. Sim. Né? E aí, as empresas, como funcionam? Né? A gente acredita que quanto mais gente dentro da empresa a gente conseguir tocar, melhor. Como é um produto novo, tem empresas que no começo, como as empresas normalmente fazem? Cara, eu tenho alguma área X que está com problema. O turnover está de 60%. Vamos entender lá o que está acontecendo. Aí a gente olha o time, a gente começa a entender como as pessoas estão. Eu tenho toda uma base analítica onde eu consigo trazer nível de desconforto. Eu sei o quanto a pessoa está desconfortável hoje, nesse dia, no momento que ela respondeu esse teste. E eu consigo virar para a área de pessoas, ou CEO da empresa, ou quem quer que seja, falar, cara, essas pessoas aqui, elas estão mal. Ou eles vão pedir demissão, ou eles vão burnoutar. Ou você vai ter que mandar embora alguma coisa, porque não vai... E aí, a gente começa, com essa primeira análise, a gente começa a tomar conta das pessoas. Então, isso não é um disco que você faz uma vez e acabou. Não é essa a ideia. A nossa ideia é de cuidar de pessoas. Isso que eu ia te perguntar, assim, qual que é a diferença desse seu teste? Eu já fiz vários, fiz todos não, eu fiz vários. MBTI, DISC, Profiler, outros. Qual que é a diferença desse seu, assim, para esses outros? Legal. Primeiro que esses testes, eles têm uma característica de ser psicometria pura. Né? Então, ele é um teste psicométrico, ele vai dizer como que está a sua psique. O que eu fiz foi, existem aspectos da tua personalidade que, para mim, de verdade, pro trabalho, não importam. Então, começa que eu ignoro tudo isso. Segundo, que eu foco especialmente nos seus fatores importantes para o trabalho. E aí, em vez de você ter 30 páginas de teste, de resposta explicando como que você é, eu trouxe um conceito muito legal, né? E aí não tem psicólogo, não tem nada muito bonitinho. Sabe quando você joga um videogame e aí você tem um personagem, você tem um card, assim, esse cara é bom nisso, aqui ele tem 5 estrelas, nisso aqui ele tem 4, nisso ele tem 3. Falei, cara, você pode ser um jogador do FIFA. E aí a gente pode dar pro RH ou pro líder o cardzinho seu. É rápido, é você, é o Rafa, no que ele é bom, no que ele é no que ele é mais ou menos e no que, cara, como ele gostaria de ser gerenciado. Rápido, curto, olha ali, você já consegue tomar decisão rápida, sabe? Então o primeiro ponto é esse. Eu olho para aspectos corporativos unicamente, eu meço probabilidade de flow, quão feliz você vai estar ali, né? Eu meço desconforto, aí são algoritmos proprietários mesmo nossos de IA, e eu faço isso ao longo do tempo. Eu não estou querendo analisar você como você é como um teste de perfil. Eu quero primeiro medir como você é e como você está, ajudar o teu líder a começar a cuidar de você, e eu vou monitorar você a cada 3 meses. Então a gente vai monitorando. E aí, dentro do nosso dashboard analítico, né, eu tenho a distribuição de pessoas. A gente tem empresas que a gente já rodou 3, 4 vezes. E Rafa, é incrível quando você vê a distribuição assim, a gente tem um mapa de calor de verde a vermelho. Tem várias cores. E, cara, alguns clientes, 50% do mapa do cara estava para a direita. Aí, ao longo do tempo, a gente vai movendo todo mundo para a esquerda. E aí, a empresa começa a enxergar performance e evolução nas pessoas, não porque eles fizeram alguma mudança nas pessoas, né? Mas porque eles mudaram a forma de agir e posicionar as pessoas para fazer coisas. Então, por exemplo, tem gente que isso aconteceu em um cliente nosso, uma empresa de advogados, né? Uma consultoria de advocacia. Enfim, eles têm lá, acho que umas 60 pessoas. Tinha uma menina que ela fazia as melhores argumentações da casa. As melhores. Cara, tudo que tinha bucha era ela que resolvia. Então pegava as mais difíceis, ela ficava uma semana trabalhando naquilo, chegava no final, eles tinham certeza que ela ia ganhar. Cara, ela virou a bambamã de lá. O que fizeram? Beleza, cara, você tá estourando em tudo. Agora a gente vai pegar os nossos problemas mais cabeludo e vai dar para você, só que você tem que resolver isso rápido. Né? Então pegou uns problemas assim, cara, tem que pegar um negócio de hoje para amanhã, resolve. De hoje para amanhã, resolve.
Cara, em 6 meses a performance dela caiu 70%. Por quê? Porque no fundo, ela era uma pessoa hiperanalítica. Só que ela precisava de tempo para ela conseguir produzir aquilo. O superpoder dela estava em olhar o detalhe com tempo e conseguir criar a melhor argumentação daquilo. Só que pegar, só porque ela teve sucesso nisso, pegou e falou assim, cara, já que você resolveu esses problemas complexos, a gente vai pegar esses outros que são bucha de verdade e dar na tua mão. Cara, ela começou a perder performance, começou a botar ficar pressão ruim. em cima dela ali. E ela levantou a mão e falou, eu quero sair. E aí foi nesse momento que a gente entrou. A gente entrou, fez a análise, aí o CEO falou, cara, eu não quero perder ela. Me explica o que tá rolando. E aí a gente pegou e falou assim, olha, cara, tem um cara aqui que ele tá muito insatisfeito. Esse cara é um baita bombeiro. Bombeiro é o quê? O cara que quer pular na granada, ele não se importa no detalhe. Né? Ele tava pegando as tarefas super detalhadas dela e ela tava pegando as tarefas super de bombeiro. Troca os a dois. gente pegou e falou assim, cara, coloca esse aqui, coloca ela lá. Cara, em 3 meses o negócio resolveu, a menina não saiu, todo mundo ficou feliz e os dois melhoraram a performance. Olha assim. só que Isso foi um caso que começou, foi bem no começo, foi, cara, abril, maio desse ano. E aí, o que a gente entra nas empresas normalmente resolvendo o problema. Uhum. Porque, cara, essa área aqui tá em muita gente saindo, eu não sei por que eu tô perdendo os meus melhores talentos. A gente começa lá. E aí, quando a gente começa a gerar valor, a gente começa a expandir. Claro. Então, dos clientes que a gente tem hoje, Rafa, a gente não teve nenhum churn. Sim, nenhum churn. Eu tenho mais de 60 clientes hoje. E aproximadamente 20% da minha base expandiu o contrato. Então, começou com um contrato pequeno, uma solução, e expandiu. Então, assim, hoje eu posso dizer ainda, né, não sei até quando, que aonde a gente entra, a gente só aumenta, cara. Porque a área de pessoas e o líder começa a entender que cuidar de pessoas gera resultado para a empresa. Então, cara, e o mais importante disso, né, é que aquela pessoa ela se torna mais feliz, mais produtiva, e ao se tornar mais feliz e mais plena no trabalho, ela vai ser mais feliz e mais plena na casa dela, né, com os filhos dela. Ou seja, você vai gerar uma corrente aí do bem para que ela possa, né, crescer, porque no fundo empresas são pessoas, né? Sim, é isso. Né? Isso, por isso que, na verdade, você fala assim, pô, você é otimista em relação a isso. Eu acredito muito na tecnologia, mas eu acredito muito no futuro. Ele vai ser um diagrama de Venn. Eu não sei se eu vou viajar muito para a área analítica. Sabe aquelas bolas que a gente tem união e intersecção que a gente aprende? O diagrama de Venn é aquele que tem duas circunferências e elas têm um certo tipo de interpolação. Né? Para mim, o melhor desenho que define o futuro é pessoas e tecnologia. E por isso que eu decidi juntar os dois. Porque tecnologia veio para ficar, não vai ter jeito. Não, já. E quem faz as coisas são pessoas, cara. Quem vai mudar o mundo, quem vai fazer tudo no mundo são as pessoas. Então, hoje, cuidar de pessoas usando tecnologia e o meu background, se de certa forma a tua primeira pergunta foi qual o teu propósito, hoje é isso, sabe? Usar tudo que eu aprendi na vida para cuidar de pessoas, cara. Que bom, velho. E assim a gente consegue construir um mundo incrível aí. Que tomara que você tenha muito sucesso nessa sua jornada, porque em você tendo sucesso, a sua empresa tendo sucesso, muitas pessoas que estão dentro das empresas vão ter a possibilidade de exercer aquilo pela qual elas nasceram, né? Pelo qual elas têm uma habilidade inata, uma habilidade natural, algo que mexe e move o coração delas. Porque a coisa mais triste é a pessoa passar a vida completamente fora do lugar dela. Né? Sim. Tá num lugar que não lhe pertence. A falta de pertencimento, né, cara? E aí isso aí traz muita desgraça para o mundo, para ela, para a família dela. Cara, isso aí reflete no financeiro, isso reflete no emocional, no relacionamento, reflete em tudo. E quando a gente consegue estar no lugar, digamos, quase que espiritualmente, onde fomos chamados, cara, a coisa flui de uma maneira muito mais bonita, né? E muito melhor. Cara. Nada é mais gostoso na nossa vida. E aí eu tenho uma analogia que eu falo às vezes para algumas pessoas, né, de uma forma simples, né? Nada é mais gostoso do que você conversar com um amigão que você tem, sabe?
que você pode ser você mesmo. É verdade. De você não se sentir julgado, sabe? De você falar, cara, eu fiz aquilo, que incrível, vamos comemorar. Ou eu meti o pé na jaca e me ajuda, sabe? O meu sonho, assim, sonho mesmo, de verdade, é que todo mundo pudesse ser você no trabalho, sabe? Porque se você for ser você, você vai ser... Eu tava assistindo um documentário no Netflix, e aí o professor de neurociência lá, ele fala assim, cara, você pode ser o melhor fazedor, você pode amar fazer bolinhas de sabão. Se você fizer isso com amor, talvez você seja o melhor fazedor de bolinha de sabão no mundo. E você vai ganhar dinheiro com isso, cara. Fazendo bolinha de sabão. Mas se você for você mesmo, na essência, fazendo bolinha de sabão, pode ser que ninguém faça bolinha de sabão como você. E você vai encantar, porque alguém vai precisar de uma bolinha de sabão incrível. Saca? Você não precisa necessariamente se encaixar nas outras caixinhas. É isso pouco do que eu sonho. Velho. Meu querido, obrigado, viu? Obrigado por essa conversa, velho. Tão boa, velho. Tão assim, esclarecedora, diferente, profunda, né? Que misturou assuntos que estão na moda, mas assuntos ancestrais também. Totalmente. Assuntos que nunca fogem, né? Enquanto o mundo é mundo, sempre vai existir pessoas, necessidades, amor, né, trocas, diferenças, e precisamos criar condições para que a gente possa, né, cara, no fundo, ser mais pleno, ser mais feliz e contribuir, né, para que esse mundo seja também mais isso, viu, velho? Então, olha, e se alguém, ou pessoas ou empresas quiserem te encontrar, eventualmente contratar o seu serviço ou conhecer mais a sua empresa e tal, como é que faz? Boa. Bom, em todas as mídias, seja Twitter, LinkedIn, Instagram, Renato DMB, Dado Maria Bola. Hoje eu estou como cofundador e CTO da Gria, gria.com.br. Então, só acessar lá, você vai dar uma olhada. E eu estou à disposição. Acho que eu fiz uma lista um dia, já aproveitar para terminar, né, de como eu aprendi na minha vida e como eu aprendo hoje, né? Nessa lista tinha escola, livro, revista, trabalho, né? Hoje, como é que a gente aprende, né? Acho que o item número 1 que eu coloco é hora bar. É essa troca de ideia aqui que a gente tem. É a coisa mais incrível. E aí a gente ouve podcast, a gente procura no YouTube, a gente pergunta para o chat GPT, a gente faz aprendendo e talvez a escola, a revista ficou lá para o final, né? Mas o que eu queria dizer com isso é nunca desperdice a oportunidade de falar com alguém. Se a gente veio para o Web Summit, né, conversar, interagir, fazer conexões é a coisa mais importante. Então, se alguém quiser falar comigo, manda mensagem no LinkedIn ou no Instagram. Vai ser um prazer conversar e, Renato, de certa forma. DMB. Isso, Dado Maria Bola. Okay. Valeu, Rafa. Porque o seu nome Isso, é Renato Diogo Marangoni Barbosa. Então eu peguei lá Renato, as iniciais de tudo. Barbosa, senhoras e senhores. Obrigado, Renato. Valeu, sensacional, Rafa. Valeu demais. Galera, obrigado aí por estar acompanhando aí também. Sempre deixa seu like, comentário. Se tiver alguma pergunta aqui pro Renato, deixa aqui também. Segue aí no Spotify também, dê lá 5 estrelinhas e a gente se vê aqui no próximo episódio aqui do De Propósito. Beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu. Viver com Propósito, o podcast.